Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Educação e Tecnologias, um programa do PP Gente, o programa de pós-graduação em Educação e Novas Tecnologias da Uninter, né? Nosso mestrado, nosso doutorado, a gente sempre traz assuntos e pessoas divertidas e hoje não é diferente, porque hoje trazemos aqui, né? Estamos no presente, trazemos aqui a Luciane, que foi minha aluna, Sim, há muitas luas atrás, e depois sumiu, desapareceu, escafedeu-se como Arlindo Orlando da Blitz. E tudo bom, Lu? Tudo bem, um prazer estar aqui, boa tarde a todos que nos assistem, a você, Rodrigo, um prazer estar falando contigo. E a gente some por bons motivos também. Pode ser, né? E porque, assim, uma das coisas legais desse programa é que eu sempre trago pessoas muito legais, né? E assim, alguém que tenha a contribuir, que tenha uma vida bacana, que tenha... Bom, não sei se você sabe, mas o primeiro episódio foi com o Moser aqui, né? Com o professor Alvino Moser. Sim, nosso querido Moser. Que a gente tava falando sobre ele agora há pouco e tal, né? O Moserzinho tá lá, firme, forte e com os olhos tinindo de ideias, né? É um cara que tem muitas ideias. Mas, pra gente começar, é sempre legal o seguinte... Como esse programa vai para muita gente ele passa na televisão aberta, depois eu coloco no YouTube também, muita gente assiste. E uma das coisas que as pessoas, que eu quero desmistificar, e estou tentando ao longo do tempo, é a questão do nascer pronto, sabe? Porque parece assim, poxa, eu já sou pós-doutor, eu dou aula para doutorados, tenho uma aluna de pós-doutorado, e parece que eu nasci pronto. Então os alunos quando chegam lá falam, não, mas nasceu pronto já. E isso é que eu quero desmistificar. Então para todo mundo que chega aqui, eu peço para contar a trajetória. Porque a minha também foi sofrida, eu também me ferrei, eu também tomei umas invertidas dos meus orientadores, eu também tive que apagar sei lá quantas páginas porque estava errado. Então eu queria saber de você qual que é a sua trajetória, desde que você... saiu do ensino médio até você chegar à conclusão do seu mestrado, onde você fez ensino médio, essa coisa, sua trajetória acadêmica, como que foi ela? Bom, eu fiz ensino médio, escolhi, não sei se por vocação, se por influência da minha mãe, mas eu fiz magistério. Opa! Cheguei a dar aula para crianças e adolescentes por pouco tempo. Depois fui convidada para trabalhar no mundo corporativo, passei num concurso público da nossa antiga Telepar. Olha, da Telepar. Telepar, gente. Sabe que isso até revela hoje... muito da idade da pessoa. Isso. Sabe que até hoje eu falo que é a torre da Telepar, né? A torre já mudou de empresa umas 3 vezes, hoje em dia já foi torre Brasil de... Telecom. Hoje é torre de telefonia. Enfim. E aí, então, na Telepar, eu comecei, de fato, a construir a minha carreira na área de telefonia. E com a entrada da privatização Sim. da telefonia no Brasil, a famosa banda B, eu fui convidada para trabalhar, na verdade, eu fui convidada por uma amiga para participar de um processo seletivo. Foi intimada por uma amiga, tipo, vai lá fazer. Vai lá fazer, que eu acho que... Eu falei, mas como que eu vou fazer e sair de um concurso público? Porque nós temos a mesma faixa etária, né, Rodrigo? Claro. Você sabe que para os nossos pais, nós temos na a mesma década idade, né? de 90, você passar num concurso público era, assim, acho que ainda é para muitas famílias, né, para muitas pessoas, acabou sua vida ali, acabou no bom sentido, você nunca mais vai precisar se incomodar na sua vida em procurar emprego ou descobrir, né, quem você é e o que você quer fazer. O concurso já descobriu isso por você já passou, então você está numa espécie ali de, não vou usar a palavra condenação já usando, mas você vai ficar ali, talvez construir uma carreira, né, naquela empresa que você passou no concurso. Mas eu sou uma pessoa muito inquieta. Sabe que o sonho do meu pai era que eu passasse no concurso, eu e minhas irmãs. Tem que fazer concurso, meu filho. Desde que tinha 10 anos meu pai falava isso. E não. Mas e aí? E aí, quando, né, uma grande empresa, sem dúvida nenhuma, excelentes benefícios, mas eu queria um pouco mais. E esse um pouco mais teria que, né, ser aberto um novo concurso para galgar,
né, um novo cargo, um novo desafio, e eu já estava ali há 2 anos e pouquinho, já com muita energia para voos um pouquinho mais altos na minha visão, e me sentia presa. Então, com esse convite, continuei na área de telefonia. Entretanto, nessa empresa privada de telefonia, essa sim eu consegui construir uma carreira, passando por diferentes cargos e finalizei em cargos de gestão. E acabei indo depois para outras empresas multinacionais, onde eu fiquei mais de uma década trabalhando com treinamento e desenvolvimento de pessoas, ou seja, lá atrás no magistério, né, mudou a questão da educação que a gente aprende no magistério, a gente transforma para a educação corporativa. Então, se for somar toda a minha trajetória na educação corporativa, estamos falando aí de 2 décadas, né? Pouquinho tempo. Porque agora tudo é 2 décadas. Chega uma certa idade. Porque tudo é muito década. Tudo é muito... Quando você pensa, não, ano passado, em 1998, olha, é que 1998 já faz 25 anos quase. Pois é. Né? Uma coisa triste, assim. Esse ano fez 30 anos que eu fiz vestibular. 30. Nossa. Difícil, é né? uma pessoa de 30 anos, né? É só você olhar. Essa pessoa tem 30 anos. Quando essa pessoa nasceu, eu estava fazendo vestibular. Isso, eu já tenho idade regulamentar para ser pai de uma criança de 30 anos. Nossa. Então. Triste, né? Triste. Então, imagina pra você falar sobre isso. Mas Chaplin não foi pai depois dos 80 anos? Então sim, ainda tem. Né? No caso dos homens, ainda tem muito tempo. Tem. Mas então, continuando, daí você foi para... E aí fui para o mercado corporativo, então, na área de treinamento e desenvolvimento. E trabalhando já há muito tempo com a educação corporativa, bateu aquele bichinho que fica te mordendo ali. Queria muito fazer um mestrado e tem que ser na área de educação. Sim. E eis que me deparo com a proposta da Uninter. Conheço, na entrevista o professor Moser, você, e faço uma disciplina isolada. É mesmo, né? E era lá na 13 de maio ainda, Exato. né? No outro prédio ainda. Exato. E com essa disciplina isolada de tecnologia, né? Tecnologias educacionais. Eu falei, acho que quero... Acho que é isso, eu quero fazer um mestrado e gostei da estrutura, gostei dos professores, vou fazer aqui, então, na Uninter. E aí você se depara com um outro desafio na sua vida que, para muitos, é mais difícil que passar num concurso público, que é você mudar a sua mentalidade. Mudar de achismos, mudar de certezas, né, mudar de, não, mas isso é assim, não, isso não é assim, ou se é, então me prova porque é, e com base em quê, e quem é a referência, e se há um contraponto, e se há outros. E isso tudo, você especialmente, né, o professor Luciano também, o professor Moser, né, todos os professores, mas você em especial, até por ter sido meu orientador, acaba que dá aquele chacoalhão, não é assim, vamos lá, vamos refazer, volta. Vamos pensar de novo. Volta, e sempre muito questionador, muito instigador, e hoje eu acabei adotando isso para muita coisa na minha vida. Isso é bom, porque a gente sai de pensamentos muito superficiais, né? A gente sai um pouco do senso comum. Acho que todo mundo, se eu pudesse recomendar assim para alguém que está assim, nossa, mas eu tenho certeza de tudo, faz um mestrado para você ver. E o professor de Deus, né? Eu tenho alguns amigos que são professores de Deus e falam, tá bom. Chama para o mestrado. Chama para o mestrado, fala, vem cá, deixa eu ser teu orientador, ou passa para qualquer um dos teus colegas, né, que são todos maravilhosos na Uninter, para que essa pessoa realmente se questione e questione o mundo à sua volta. Porque você não sai a mesma pessoa depois de um mestrado. Não. Você chora, você ri, você passa raiva, você rasga, aquelas exageradas, né?
Você pula do prédio. Você pula do prédio, você fala, não, onde é que eu vim me meter? Meu Deus, como é complexo isso. Quantas páginas? Como assim? Quantas referências? Não, mas já tem esse cara que fala sobre isso. Não, mas você tem que ter mais pessoas que falem sobre o mesmo tema e que se contradigam, que se contraponham, que um questione o outro, ou que faça você mesmo questionar qual dos dois, qual das duas opiniões, ou você mesmo construir a terceira opinião, a terceira visão. Que eu acho que é esse o grande... Sim, essa é a jogada. O grande objetivo, né, de qualquer pesquisa científica, seja no mestrado, seja no doutorado, que é você conseguir agregar para as pessoas, trazer para as pessoas outras visões, ou visões um pouquinho mais lapidadas, um pouquinho mais detalhadas, questionando, né? Acho que isso foi, para mim, assim, o grande aprendizado que eu levei do mestrado foi mesmo... Hoje em dia se fala muito em mindset, né? Tá. A palavra da moda. A palavra, como vários termos, né, em inglês que a gente usa bastante aí no dia a dia, e no mercado corporativo se usa muito, mas não existiu para mim melhor mudança de mindset sobre a vida do que o mestrado. Para mim foi muito agregador, ainda que eu continuasse depois, né, na educação corporativa, e já vou falar um pouquinho do meu momento também atual, o mestrado foi um divisor de águas mesmo na questão do olhar, do pensamento. É porque sempre né? Eu costumo falar para os alunos que nada é tão forte quanto o mestrado, nem o doutorado é. O doutorado, para mim, pelo menos, e para a maioria das pessoas que eu conheço, é mais light do que o mestrado. Porque no mestrado, você não está pronto. Ninguém está pronto para o mestrado. A pessoa cai ali e acha que sabe e se depara um não sei. Né? Que é a humildade perante a ciência. Exato. Né? Tanto que você tem lá o Harari vai falar que uma das grandes formas de um mundo evoluir na ciência é admitir a ignorância. Porque até então você tinha um outro mundo, que era da religião, onde você tinha certezas. E a partir da ciência você tem as ignorâncias. Eu não sei. Eu preciso descobrir. Eu vou tentar. É a minha visão. Eu vou tentar enxergar, não sei o quê. Então isso é uma coisa muito sensacional. Assim. Maravilhosa. E me lembro muito das aulas do professor Moser também, trazendo a questão filosófica, né? Junto à ciência, os questionamentos e ele trazia muito essa questão de né? Determinado autor falou isso, mas esse outro aqui falou o oposto. O oposto. E aí vamos entender os momentos também desses autores, né? Em que época que se estava falando? Claro. Né? O que estava acontecendo no mundo? Tinha guerra? Não tinha? Tinha interesses? Não tinha? Né? Como é que estava a política? Como é que estava o social? Como é que estava tudo à volta? Porque, né, o pensamento é construído muito, primeiramente, em cima do que você passou a vida inteira lendo, vendo, presenciando ou achando, né? Mas com o tempo e com a pesquisa científica, você vai analisando, opa, mas espera aí, agora eu entendi por que eu pensava daquela maneira antes. Porque o mundo ao qual eu pertencia, né, o meu hall de amizades, né, as escolas por onde eu passei, né, universidades, me conduzia para né, corroborar com aquele pensamento que eu tinha, ou se a gente tem a sorte de encontrar pessoas, né, que nos tragam outras visões, também para dar esse start aí de pensar, opa, nada é tão certo assim, não existe né, mocinho e bandido. Existe algo ali que é humano, né? Ou muitas vezes não humano. Hoje em dia, a inteligência artificial. Exatamente. Então, é porque todo texto tem um lugar no tempo e no espaço. Né? Todo autor tem um lugar no tempo e no espaço. Você não pode querer, deixa eu ver, pensar o Karl Marx e vai falar da inteligência artificial. Não, porque não tinha. Na época dele não tinha como. Você até pode pegar uma coisa ou outra que ele fala, que é interessante, mas adaptar, porque não tinha.
né? Exatamente. E as aulas foram muito importantes porque cada uma à sua maneira, né? Como Sim. da Luana, que trouxe muito a questão importantíssima, que é a metodologia, né? Que no magistério você aprende também, mas no mestrado já em outros níveis de análise, né? Mais aprofundados, né? Mais construídos. Então, assim, foi para mim a questão do mestrado era um desejo, era um sonho que eu tinha. E durante o mestrado, como eu realmente me dediquei os 2 anos do mestrado, né, para realmente estudar, para fazer com qualidade, conseguir me dar essa oportunidade que para muitos é um luxo, né? Mas foi uma oportunidade construída. Claro que ao final, né, você quebrou o pé, né? Mas ok. Exatamente. E aí eu fui para o Canadá durante o mestrado, fiquei 2 anos lá, pesquisei também 2 lá. meses, né? 2 meses, eu ia falar 2 anos, foi o mestrado, 2 meses. E foi importante conhecer um pouquinho mais, né, de outro mundo, outra forma de ensino, né, outros pensamentos, outra cultura, enfim. E aí eu voltei de lá para terminei de escrever a dissertação e logo então já se encerrou aí o mestrado. Que é muito rápido também, né? O mestrado, se Passa der uma muito piscada, rápido, já acabou. Passa muito rápido. Acabou. Muito rápido. E eu tenho, e de vez em quando lá eu vou e dou uma folhadinha nos meus livros que eu amo, do meu mestrado. São maravilhosos porque né, a minha linha foi sobre o cinema e a educação. Sim, já vai chegar lá. Mas aquilo, quando você pensa, nossa, mas o cinema parece uma coisa tão batida, né? E aí quando você vai olhar tudo, né, desde a primeira página que você escreveu até a última, já se vão aí 5 anos, então muita coisa você acaba esquecendo, de vez em quando vai lá, dá uma olhadinha no Georges Méliès para ver como é que foi a trajetória dele, enfim. Mas o que eu levo do mestrado, assim, o que eu mais guardo mesmo é a questão do questionamento mesmo. Para mim foi, né, a gente sai de um ser humaninho ali totalmente dentro de uma caixinha e você começa a olhar, a questionar. Hoje, além do mundo corporativo, que de alguma forma ainda... Hoje o pé está um pouquinho mais solto, não estou com a mesma velocidade, porque eu estou fazendo algo totalmente diferente em paralelo. Eu estou fazendo uma certificação internacional de sommelier. Olha! Mudei, mas ainda assim eu vou te dizer que a educação está presente. Por quê? Porque com o aprendizado, naturalmente, né, a gente vai repassar o conteúdo para quem vai se questionar. interessa pelo mundo do vinho. Então, eu sou uma sommelier em formação, logo estarei aí também, além dos conteúdos de atendimento ao cliente, técnicas de vendas, enfim, também estaremos falando de vinhos, do mundo maravilhoso dos vinhos, e que eu pego muita coisa do mestrado hoje para analisar nos meus estudos de vinho. Falo, é mesmo? Então, quem disse que tem 10.000 tipos de uvas diferentes no mundo? Estão todas catalogadas mesmo? Será que estão? Fica a pentelha. Não é isso. Mas você começa a sempre buscar outras fontes, outras referências. Você não se contenta com uma bibliografia só. Então, você vai tentando ali construir o teu Você melhor. não acredita, né? Você fica sempre questionando. Ou você busca mesmo que você creia, mas você busca mais fontes para se certificar ainda mais daquela verdade que foi escrita, né? Porque você quer trazer verdade para as pessoas, né? Você quer trazer algumas informações que você acredite que você possa mensurar como verdade, ou pelo menos a mais próxima da verdade, não só porque muitas pessoas estão falando, mas por que essas pessoas estão falando, com base em que elas escreveram aquilo, né? Então, a vida da gente vai mudando, mas uma coisa eu digo, a educação, ela fica com a gente do primeiro momento que você tem contato, eu acho que até o momento que você realmente para de respirar, porque não pretendo sair do mundo da educação, seja ele do corporativo, não,
mas a educação, ela tá comigo já para sempre. Mas você tá pensando no final, depois de você aprender a ser totalmente sommelier, você vai dar aula de sommelier? Essa é a ideia? Sim, fazer degustações guiadas, né? Que Degustações às bacana. cegas, né? Compartilhar com as pessoas a história das uvas, a história daquele vinho, daquele rótulo, daquela safra. Por que que aquele vinho é tão especial? Por que ele é tão caro? Caro é um conceito sempre relativo. Lógico. Uma vez eu fui comprar eu não me lembro o que eu fui comprar que era caro. E daí eu falei pro vendedor, o vendedor tinha sido meu aluno, né? Eu falei, putz, isso aqui tá muito caro. Aí o cara olhou pra mim, caro é remédio. Caro é remédio. Quando você tá comprando uma coisa que você gosta, é bom. Eu falei, olha, tá aí uma boa definição. Definição que destrói seu cartão de crédito, mas é uma boa definição. E defina caro. Caro para quem? Claro, pois é. Né? Quando você quer muito algo, quando você gosta muito de algo, ainda que você saiba que, né, a gente não é bobo, a gente sabe quanto custa Né? as coisas. Mas ainda assim você faz um sacrifício ali, se aquilo você quer demais, você abre mão de outras coisas. Conheço gente que coleciona muito gibi, Não muito é? gibi. Não é? E se for olhar, não é tão baratinho assim. Não É baratinho, mas quanto? Uns 1.000, vai? Pouco mais. Um pouco mais, olha só. Talvez gente. bem mais do que. Mas Então vai sair mais caro que meus vinhos, hein? existe essa chance também. Acho que a minha adega tá mais barata que essa E a diferença é que o vinho você até pode renegociar, vender. Gibi não, né? Você compra o quadrinho, ele fica lá, ninguém mais vai pagar o que ele custou. Né? A não ser que sejam edições raras, como mas vinhos não raros. tem. Mas não tem. Enfim. Ai. Mas tudo bem. Não é isso que importa. Mas daí, pra gente. Porque eu tenho uma pauta, por isso que esse celular está aqui. Daí você fez o seu trabalho sobre cinema e administração. Uhum. Administração a pessoa sabe o que é, até vou perguntar depois pra não ficar chato, mas e o cinema? O que te atrai? O que é o cinema pra você? Pra Luciane, o que é cinema? Eu vou te dar uma definição que é muito pessoal. Isso, é isso que queremos. É muito, Senão a muito Wikipedia já pessoal. faz. 24 quadros por segundo dá um... O cinema, para mim, é a capacidade de sonhar. Muito bem. Porque ele te leva para lugares, muitos lugares que você nunca imaginou estar, nos seus pensamentos, mas ele também te leva a pensar de que, de alguma forma, você já esteve nesses lugares. Opa. Então, o cinema, para mim, é isso. Ele me desperta muito, e me despertou, né? E me desperta e me despertou na época do mestrado, sim. essa capacidade de sonhar, capacidade de sair, e até você vai concordar comigo que nós conversamos sobre isso, a capacidade de sair da realidade. Porque, como você comentou atrás, que realidade, né? Isso. A realidade existe? Então, o cinema traz muito do despertar, que as pessoas muitas vezes ficam ali no seu dia a dia e absortas ali no seu, né, na sua rotina. E eu me lembro que quando eu estava muito cansada, muito estressada, cada um tem uma válvula de escape, né? Sim. A minha válvula de escape sempre foi o cinema. Quando eu entrava numa sala de cinema, ainda lá no Cine São João, Abafa o Caso, né? Para quem é aqui de Curitiba, é um cinema que não existe mais. Não existe mais há 30 anos. Exatamente, né? Então, antes mesmo dele, eu já frequentava para assistir os Trapalhões. Eu assisti o último filme do Cine São João, que era o Predador 2. Nossa, aquele monstro, não era? Isso, foi o último filme que... Aí depois virou um cinema pornô, aí logo depois fechou. Porque mas Predador 2, sei lá, de 93, 92. Por aí. Eu não sei dizer de quando que é, mas é Por muito aí, tempo. mas é meio antiguinho. Então. E assim, me lembro muito a primeira vez, eu devia ter acho que uns 8 ou 9 anos, que a minha mãe me levou para assistir o Casamento dos Trapalhões. Opa, sensacional. Que era com o grupo Dominó, e eu era apaixonada por aquele Nil.
que Claro. era um dos vocalistas do Dominó, e eu fui mais pelo Nil do que que pelos pelos Trapalhões. Trapalhões, mas disse pra minha mãe, não, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. E ela deu um jeito, a gente foi num domingo, lá no Cine São João, pra assistir o casamento dos Trapalhões, e depois disso, virei viciada, né? Sempre queria ir. E a sensação que eu tive, não só de ver o Nil, Claro. mas a sensação que eu tive ali era de que eu me enxergava muito naquela tela, porque se passa num sítio, né? O casamento dos Trapalhões acontece lá Aí num cada um sítio. deles vai casar com uma mulher, Cada né? um deles vai casar com uma mulher. E a minha infância, a minha adolescência, eu passei muito em sítio. Então, já lá nos meus 8 anos, quando eu fui, eu sempre Mas fui. será que você acha que você tinha Eu mais? acho que eu tinha uns 8 para 9 anos, por aí. Porque eu me lembro que ainda minha mãe falou assim, quando você fizer 10 anos, a gente pode fazer uma festinha com o tema de cinema, por exemplo. Tá. Então, acredito que tenha sido É porque eu me nessa lembro época. dos Saltimbancos Trapalhões, que eu tinha mais ou menos essa idade. A gente tem a mesma idade. Porque eu me lembro dos Saltimbancos Trapalhões, assim, que eu amo até hoje. Eu tenho em DVD e tenho disco de vinil. Eu tenho dos Saltimbancos. alguns em fita cassete. Em fita cassete eu não tenho mais nada. Eu tenho, mas eu tenho que passar para... Nem sei se vale a pena mais passar para... Eu acho que é mais por uma relíquia ali de ficar Isso, guardando e tal. Mas eu me recordo muito, e acho que isso para uma criança, né, que a gente está com a cabecinha ali tão fresca, marcou muito. Marca demais. Né? Foi a primeira vez que eu fui no cinema, que eu pude ter essa sensação dessa capacidade de sonhar que eu te falei. Falou, nossa, olha que legal, olha que tela grande, olha que cenário, olha que... Eu nem sabia definir que aquilo era cenário, né? Aquilo era direção. Mas eu saí de lá tão encantada, né? Não só com a história, a história... como todas as outras quase dos Trapalhões, mas o enredo. Mas a produção em si, a direção, que hoje você analisa como eles vão captando, né, o interesse das crianças. Sim, e como eles usaram tantos elementos, né, como o próprio grupo, que na época fazia muito sucesso, os próprios Trapalhões, que também já eram estouradaços, né, o Renato Aragão já tinha a produtora dele. Eles eram, até hoje, os maiores, até hoje, 2023, no ranking, eles são os maiores bilheterias do Brasil. Exatamente, ainda se fala, né, de bilheterias, de milhões de espectadores. Os Trapalhões. Que hoje acaba que, né, o cinema nacional melhorou, cresceu, né, mas ainda disputa de uma forma muito desigual as salas de cinema. Quase desonesta. Quase, beirando a desonestidade. Exatamente. Porque se você tem um filme que não é distribuído por uma major norte-americana, ele vai para uma sala em Curitiba, no Cine Passeio, que é o cinema da prefeitura. Nos grandes, não vai. Nos shoppings, não vai. Então, beira a desonestidade o que os norte-americanos fazem com o cinema. Mas, enfim. Nas nossas pesquisas e durante o mestrado, quanta coisa bacana tem no cinema iraniano, por exemplo. Pois é. Quanta coisa bacana tem no cinema russo, tem e teve. Mas a gente continua, né, batendo sempre na mesma tecla, não se deixando... Agora, talvez menos, porque com tantas, né, streamings, com tantas plataformas, né, com tanto catálogo disponível em casa e na maior comodidade que você pode escolher. Mas ainda assim, se você pegar os catálogos, olha a quantidade de produções que chegam, né, para as plataformas, de filmes americanos para filmes não americanos. Eu vi uma reportagem de uma revista, uma reportagem mesmo, falando que a maior parte das pessoas, quando liga a Netflix, clica no primeiro filme que aparece. Boa parte das pessoas só clica ali. Então, assim, quem que tá dando o caminho, né? E qual caminho é esse? Obviamente, hoje em dia, é o da própria Netflix, que é uma empresa norte-americana. Quem classificou? Quem classificou isso como legal? Se ela classificou, né, que aquele filme está em primeiro lugar nos mais assistidos dos últimos tempos, da última semana, do último mês, naturalmente a curiosidade de saber por que ele está entre os primeiros,
É latente. Opa, peraí, mas o que esse filme tem que tá em Pois é. primeiro, né? E é uma pena. Cinema turco também tem muita coisa bacana, né? A gente precisa ampliar um pouquinho mais os nossos horizontes, até por questão cultural também. Claro. Entender o pensamento daquele diretor, né? A forma de atuar, né, de muitos atores é muito peculiar, são microgestos ali que você vai percebendo que é diferente, que é cultural mesmo, e enredos incríveis, enfim. Como tem muita coisa boa também no cinema americano, Claro, ainda claro. tem, né? Apesar de todo mundo fala aí como na música, se fala muito do apagão dos anos 2000 para cá, né? Que é uma espécie de apagão de inteligência, de criatividade coletiva. Tanto que tem o... Ai, caramba, como é que é o nome do cara? O Coppola? Não, não foi o Coppola. Foi o que dirigiu o Taxi Driver. Nossa, odeio Nossa, quando... me fugiu agora o Taxi Driver. Odeio quando eu perco o nome da pessoa. Mas enfim, falou que o grande problema atualmente é filme de super-herói. Eu adoro. Eu gosto de gibis e tal. Mas os filmes de super-heróis são Mas todos o eles mesmo. estão iguais. São todos o mesmo. Eles É o estão mesmo iguais. filme. Eu fui assistir aquele... Roteiro igualzinho. Igualzinho, A de todos os outros igualzinho. com romance, né? Igualzinho, com piadinha, com... Eu fui assistir aquele Besouro Azul e daí eu vi uma crítica depois falando: você já assistiu Besouro Azul? Mesmo que você não tenha ido lá pra ver. Porque ele é tão igual aos outros que você já assistiu. A única diferença é que temos ali uma jovem, né, bem famosa aqui no Brasil, que é a Bruna Marquezine, que tem milhões de seguidores e que hoje isso conta muito, né? Não desmerecendo de forma alguma o talento dela, mas hoje você ter quantidade também de mídia em cima e estar sempre, né? E assim, vou dizer até que ela é a que mais se salva no filme. Porque o filme é pífio. É pífio, é bobo, porque é tudo igual, né? Aí você tem as plataformas tipo a Mubi ou aquela Filmica, que são plataformas de outros tipos de filme, como você falou, iraniano, argentino, uruguaio, palestino, paquistanês, umas coisas... É muito legal. Só que as pessoas não têm paciência muito, não. Porque talvez, pra desligar o cérebro, é mais fácil assistir um filme padrão que você já sabe do começo ao fim o que vai acontecer. Mas é chato, né? Putz, eu acho muito chato. Você, quando começa o filme, que você meio que já fala, já vi disso e já vi muito já disso. Entendi. E já sei o que vai acontecer. É. Me recordo que eu não gosto muito de citar, mas eu estava com o meu marido e eu nem estávamos assistindo o filme e eu falei, olha, eu já sei o final, então eu acho que eu não vou querer... Mas como você sabe? Não, eu falei, eu acho que eu já vi 15 minutos de filme, eu já entendi o roteiro. Já entendi onde isso vai. Eu já entendi o enredo e eu já sei como é que vai terminar. Ai, mas que saco! Fica chata, né? Fica a chata da parada. Suas filhas devem amar ver filme com você. A mais velha não tem... Gosta até, mas não tem tanta paciência. A mais nova tem assistido filmes comigo e eu falo para ela, olha, vamos sair um pouquinho dos Estados Unidos, né? Vamos para outros, né? Para outros cinemas que são tão bons quanto. Vamos assistir um filme turco. Isso. Nossa, mas turco? Sim, vamos assistir um filme turco. E ela curte? Começou a curtir, está naquela fase da adolescência, né? Claro. Mas é boa a fase da adolescência, porque apesar deles sempre acharem que a gente está errado em tudo, e acharem tudo um saco e tudo um mico, mas quando você fala assim, mas como é que você pode dizer que você não gosta de filme turco se você nem assistiu? Você sabia que os adolescentes lá da Turquia também vão dizer que não gostam de filmes americanos ou de filmes brasileiros? Eles também pensam igualzinho a você, só que de uma outra forma. É o contrário, né? Só que de lá. Mas você vai criando um pouquinho, né? Vai aculturando, né? Então, a minha filha mais velha tá fazendo medicina, tá morando em Buenos Aires. Então, naturalmente, né, já começa a assistir filmes argentinos. Porque lá é bem forte, né? É bem forte, as produções lá são bem fortes. Então, já ajuda também a ver, opa, então aqui
né? Também se produz coisas bacanas, sim. Também tem atores maravilhosos, também tem Sim. também tem qualidade. Ah, então não é só filme de comédia brasileiro e também não é só filme de super-herói americano. Não, não é. Existem outras coisas, né? Existem outras coisas. E quando isso não. Quando a curiosidade não vem naturalmente para os adolescentes, a gente pelo menos joga no ar, né? A gente vai dando caminho, a gente vai falando. E aí Se eles vão colar, buscando. colou, né? Se colar, colou. Mas uma hora vai colar. Eu acho que a maturidade ajuda também, né? A não ser aquela pessoa que é mais do mesmo, né? Sempre cuidar para não ficar com o mesmo grupo de pessoas sempre, Sim, sim, né? sim. Transitar com outros estilos de pensamento, acho que é importante. E eu me recordo que quando eu fiz uma mudança de escola estratégica, né, para uma das minhas filhas, e ela saiu do ensino particular para ir para o ensino público. Estratégico. Um ano no ensino público, onde ela conviveu com outras pessoas, onde ela enxergou outras realidades, Isso. onde ela teve que se doar de verdade pelo outro, até porque o curso que ela fazia, ela fez um ano de magistério, ainda que ela não tenha dado sequência. Lá no Instituto de Educação? No Instituto de Educação também. Ainda que ela não tenha dado sequência, não era realmente o que ela queria, mas ela fala para mim até hoje, obrigada. Porque Sim. hoje eu vejo que, né, muitas das minhas colegas, né, do meu colégio atual não têm ideia do mundo lá fora. E eu achei aquilo tão incrível, assim, porque quando você consegue despertar no outro, né? Eu acho que isso o cinema faz muito. Sim. Para quem está aberto também, diga-se de passagem, né? Você tem que estar aberto para o teu despertar. Porque também você ficar... Se aquilo passa... Ah, beleza, quero assistir um filme hoje só para relaxar, eu não quero pensar, não quero raciocinar, eu não quero, né, tecer nenhum comentário. Eu só quero olhar ali, escutar, Sim. ouvir, ver. Aí tudo bem. Agora, quando você quer algo ali para te acrescentar... E não tem nada errado de você só ficar ali... Só que todo dia não dá, né? Não dá. E o problema é que me parece que boa parte das pessoas fica o dia... Todas as vezes que vai assistir um filme, é só ficar assim, e fritar o cérebro. E mais do mesmo, né? Tudo bem você assistir um Besouro Azul de vez em quando. Mas também tem que assistir, sei lá, o Buñuel de vez em quando. Sabe? Uma coisa diferente, uma coisa, né, que faça você pensar, que seja estranha. Você fala, mas por quê? Não, mas como? Né? Tipo aquele... Como é que é o nome daquele filme do Buñuel? Laranja Mecânica. Um Laranja Que Mecânica. eu sei que você gosta bastante. Deveras. Nem vim com a minha camiseta. Agora tem a camiseta do Laranja Mecânica. Que é a camiseta Tô Laranja, escrito dirigido por Stanley Kubrick. Só. Ah, um Kubrick de vez em quando faz bem. Mas esse Objeto Obscuro do Desejo, do Buñuel, que você tem duas atrizes que fazem a mesma personagem e não explica por quê. Não tem nenhuma explicação. Só tá lá. Só foi. Né? Daí você fica, mas por quê? Por quê? Porque sim. Porque sim. Né? Então isso é uma coisa legal. E assim, qual tipo de filme que você mais gosta? Eu gosto de filmes que me tragam reflexões. Por exemplo, um filme que é o meu filme, assim, dentre muitos filmes do coração, mas O Conde de Monte Cristo foi o primeiro filme que realmente, quando eu assisti, há muitos anos atrás, me trouxe reflexões. Qual deles? Porque tem uns 4 ou 5, né? A versão de 2002. 2002. Que é com quem? Agora eu não vou lembrar o nome do diretor, mas tem duas versões. Tem a de 70 e pouco, 78, Isso. mais Nossa, ou tem menos. uma de 30 e poucos. Mas a que eu assisti foi essa da década de 70 e essa de 2002, que é a que eu mais gosto. Tá. Que é com o Jim Caviezel. Sim, esse cara é muito bom. Que é maravilhoso. Ele nasceu para fazer aquele filme. O cara é muito bom. E o que aquele filme traz? Ele trabalha... Você vai dizer assim, nossa, mas ele trabalha sentimentos, sensações tão básicos do ser humano. A inveja do melhor amigo, né? Traição. Que tá aí, né? A inocência, né, de você ser um bom amigo para um cara que não merece a sua amizade.
O interesse, o dinheiro, a luxúria. Ele trabalha praticamente todos os pecados capitais. Mas ele traz uma coisa muito interessante, que é você corromper alguém a ser efetivamente mal. A pensar como alguém mal, sendo que essencialmente, ou melhor, na sua essência, você não era uma pessoa má. Mas para você vencer o seu inimigo, você teve que jogar tão baixo e tão sujo quanto ele para você vencer o mal e, enfim, voltar a ser, talvez não a mesma pessoa, porque você passou por tanta coisa, mas para que você conquiste a tão sonhada paz, né? E é um filme incrível, a outra versão também mas a de 2002, eu achei que a interpretação do Jim Caviezel foi tão... Ele tem sutilezas no olhar. Sim. A mudança que passa o personagem, ela vai sendo construída aos poucos, e isso é muito legal no filme. Porque você não tem você sabe que ele vai se vingar. Sim. Porque você já leu o livro, porque Exato. a história está aí desde o século XIX. Mas a forma como ele vai construindo essa vingança é que se torna mais interessante. Como? Qual que é o nome do diretor? Kevin Reynolds. Pode ser. A versão de 2002, né? 2002. Isso. Muito bem. Obrigada. Então, essa direção do Reynolds trouxe, ao contrário da outra versão, né? E é muito boa também, mas eu acho que ele conseguiu captar nas sutilezas do Jim Caviezel tudo aquilo que o filme podia mostrar. Como é que você deturpa valores e pessoas de uma forma tão sutil, dia após dia, acontecimento após acontecimento. E o padre, né? O personagem do padre, o que é aquilo, né? É incrível, incrível, incrível. Enfim, inspirou novelas também, inclusive, a cena. Lógico, né? Teve uma novela, né, da Rede Globo que uma das cenas, né, que fez a novela inteira a partir de uma das... a partir desse filme. E assim, quando você fez o seu mestrado, você não ficou só no enredo do cinema. Porque eu sempre falo para as pessoas que tem 4 formas de você usar o cinema numa sala de aula. A primeira é uma picaretagem, que não deve ser usada, que é colocar o filme para matar tempo. Né? Você não usa, não faz isso. A segunda é mexer só com o enredo. O que aconteceu, qual a mensagem do filme, é o enredo. A terceira é fazer um filme com as crianças. Vamos fazer. Essas duas não tem nada de errado. Mas a mais legal, e é a que você usou, e é isso que eu quero perguntar, é trabalhar a linguagem do cinema. Trabalhar a câmera, trabalhar o figurino, trabalhar a luz, trabalhar, né, luz e sombra. Assim, para você, como que é essa questão da linguagem do cinema? Aprender a linguagem do cinema, como é que funciona isso? Eu acho que um ponto de partida da linguagem é você realmente pensar antes de mais nada. Você vai escolher um filme, tá? Qual é o critério? Isso. Qual é o critério para escolher esse filme? Qual é a mensagem que você quer? Se for para matar a aula, tudo bem. Aí coloca qualquer coisa. Péssimo. Né? Péssimo. Infelizmente, a gente ainda vê. Sim. Eu tenho filhos ainda estudando e a gente sabe que muitas vezes acontece. Assim como tem excelentes profissionais na área, a gente sabe que tem situações que acabam não sendo tão legais e por isso que muitas vezes o cinema não é valorizado, né, dentro de sala de aula. Por esse uso inadequado, indevido, para matar tempo, né, para fazer a molecada, né, ficar ali. Mas não se pede nenhuma atividade efetiva, não se pede nada concreto. Então, a primeira questão é, eu já tenho um objetivo, né? Vamos supor que eu pegasse um trecho, pode ser até da Fuga das Galinhas, por exemplo, claro. Né, que tem muitas cenas legais. Qual que é o objetivo? Você quer mostrar uma cena de que, né, a galinha chefe está se fingindo, né, está fingindo ser boazinha se ela não é. Ou você quer pegar uma cena, né, a gente estava falando aqui do Jim Caviezel, que você quer pegar uma cena onde perceptivelmente, né, o Jim Caviezel está
se contradizendo pelo olhar. Por quê? Claro. Plongé contra plongé. Você vai pegar um Só ângulo de câmera. Isso, só explicando pra galera que plongé contra plongé é ângulo de câmera, né? Isso, ângulo de câmera. Você quer um ângulo de câmera que favoreça, por exemplo, vamos pegar um contra-plongé, você quer deixar o personagem maior e poderoso do que ele é. Isso. Normalmente você nunca vai filmar ele de cima para baixo. Exatamente. Vamos falar, né, popularmente. A gente vai filmar de baixo para cima. Por quê? Porque ali denota poder, Claro. né? Denota superioridade sobre algo ou alguém que está ali naquela cena. Ou até mesmo uma superioridade, mesmo que ele esteja sozinho, ele está ali se autocontemplando. Então, a linguagem do cinema, às vezes é sutil e às vezes nem tanto. Às vezes nem um pouco sutil. Às vezes nem um pouco sutil. Então, voltando ali à primeira questão, é o que você quer realmente passar, qual a mensagem. Escolhi esta cena. Tá, esta cena que você escolheu, vamos falar de ângulo de câmera, né, de cenário, Uhum. ela corrobora com o que você quer passar para os teus alunos? Porque se for só o diálogo e nada mais, pode ser que você não consiga atingir o que você quer. Porque nem tudo é fala. Apesar da gente mencionar linguagem, mas a linguagem não é somente ou tão somente Tem a linguagem fala. da expressão do ator, tem a linguagem das da câmera, cores. das cores, da trilha sonora. Exatamente. Então, é um conjunto de fatores a linguagem. Então, vai escolher uma cena, vai escolher um trecho, e já digo aqui, a não ser que você tenha um objetivo maior, filmes muito longos se tornam extremamente cansativos. A menos que você mande a pessoa assistir em casa, né? Mas ainda assim, você pode mandar assistir o filme todo, claro, até para que a pessoa possa entender. Mas muitas vezes, e eu diria que na maioria das vezes, você consegue utilizar a linguagem do cinema, você consegue utilizar o cinema pegando uma cena, muitas vezes de 2 minutos, 3 minutos, né? Se bem construída, se tem todos os elementos que você escolheu, e aí cabe também, né, a quem vai utilizar, estudar um pouquinho mais, né? Tem coisas que são mais básicas, que é tranquilo, né? Talvez não precise fazer o mestrado, se bem que seria interessante fazer o mestrado. Claro, é importante. Né? Mas, às vezes, ter um pouquinho mais de pesquisa sobre o que é o cinema, sobre o que é a linguagem cinematográfica e sobre o que eu quero contribuir como uma ferramenta adicional para a aprendizagem do meu aluno utilizando o cinema. E assim, você fez isso no curso de administração, né? Que não é uma coisa que é trivial de fazer. Usar a linguagem do cinema para mostrar uma coisa de teoria geral da administração não é exatamente trivial, né? É uma coisa difícil de fazer. Não, é difícil e quando eu fiz administração, uma das coisas que foi utilizado filmes em sala de aula, mas algumas vezes foi dito assim, então, a gente vai falar de marketing, então a gente vai deixar um filme aqui com vocês, que já são adultos. Claro. Né? Então, eu não preciso explicar nada sobre o filme. Eu quero que vocês assistam e depois vocês escrevam, né, uma resenha. Uma redação Minhas Férias. Exatamente. De umas 15 linhas para dizer o que vocês acharam do filme. E aí, o acharam... Dentro, né? Você vai falar, tá, mas tem a ver com tem a ver com marketing. Tá, você pode dizer que você achou que, né, o personagem do filme é um cara que sabia explicar muito bem sobre a empresa dele, sobre o que ele queria e etc. Tá, mas só isso. Aí todo mundo fez meio que igual. Claro. Né? Porque foi pedido, né, uma espécie de um resumo do filme. Não foi dito, olha, vocês vão assistir o filme todo, mas eu quero que você destaque ou que vocês prestem atenção em determinado trecho e quero dar alguns elementos aqui que cabe verificar. Entonação de voz, mensagem subliminar,
coisas, né? Tô querendo demais até dos meus professores que me deram, que me deixaram com cinema em sala de aula. Mas é muito mais. Muito mais. E para administração, infelizmente, né, foi muito comum, não sei se ainda é hoje, eu espero que não, mas de você usar o filme mesmo dessa forma que muitos usam, que é para fazer resumo. Daí não fazer adianta, resumo. Né? Fazer resumo e colocar ali o que você achou, o que tem a ver, o que não tem a ver. Né? Como e você tem uma coisa tão ampla para poder explorar, né? O cinema, o filme, tão amplo, como você falou, a câmera, o som, o cenário, a figurino, tudo. E daí a pessoa fala, mas o que ele queria dizer com isso aí? Então, pobre, né? Pobre, eu acho que é o ponto. E aí tem uma questão também de que quando a gente acaba, né, assistindo muita coisa, vendo muita coisa, você tem que tomar aquele cuidado assim, vamos assistir um filme, vamos. Mas você tem que tomar aquele cuidado justamente para, nos momentos de lazer, você não ser aquela pessoa que ninguém quer chamar para o cinema, ou que ninguém quer chamar para assistir um filme, porque sabe que você vai ficar analisando um monte de coisa. E como você falou, quero um filme para relaxar e tá tudo bem. Isso. Mas não pode ser assim sempre, né? Porque o cinema, ele envolve tantos profissionais, tanto estudo. É só você ver todos os créditos e ver quanta gente participou. É muita gente. Para nós estarmos aqui, por exemplo, nesse estúdio, tem outras pessoas envolvidas. Muitas, né? Muitas. O cinema também. Então, por que não valorizar um pouquinho mais o trabalho dos profissionais, prestigiando o cinema, né? Principalmente, eu falo nesse momento, o nacional ainda precisa de muito apoio. Mas tem obras boas, sair um pouquinho também desse circuito, acho que é bem importante, né? Até mesmo para a área da administração, que é o que a gente estava falando, né? Mas dá uma olhada não só em filmes que envolvam o enredo de Ford, de Taylor, de Fayol, né? Isso. Dá uma olhadinha como é que era a administração, né? Lá na Rússia, no mesmo tempo, na Índia. Procura filmes da mesma época também, é interessante. Claro. Né? Você está falando, né, da administração, que ainda é um bebê perto das outras ciências, né? Então, a gente está falando que um engenheiro, né? A gente está falando de Taylor, está falando de Fayol, está falando de engenheiros que foram, né? Administradores. Que foram administradores e que deram o primeiro norte da construção do que é administração hoje. Que, apesar dos anos se passarem, de terem, né, hoje se fala de administração, de, por exemplo, vendas online, que nunca se imaginou naquela época. Mas se você for olhar os princípios do trabalho, né, muitos lugares é o mesmo. Em muitos lugares a gente fala de chão de fábrica, muita coisa melhorou, mas se a gente for pegar tempos modernos do nosso querido Chaplin, que não tem como se falar em administração sem falar nesse filme. Exploração, precarização, tá tudo ali. Desvalorização do ser humano, né? Não tinha inteligência artificial, como você falou anteriormente, mas existia desinteligência maquinal, né? Claro. E assim, usar, seja, né, na administração, porque foi a minha formação e porque eu me recordo que estávamos ali decidindo, né, você e eu, sobre que linha seguir, escrever sobre, né, o quê. E aí você me fez a pergunta, né, o que você faz nas suas horas de lazer? O que você gosta? Uhum. E aí eu te falei, eu gosto de leitura e eu gosto de cinema. Não, mas qual que você gosta mais? Meu Deus, mas eu gosto dos dois. Não, mas qual que você acha, então, que você se dedicaria, talvez de uma forma diferente, para fazer a tua dissertação de mestrado? Aí foi fácil. Viu? Você conseguiu fazer as perguntas certas. A gente vai treinando. E por falar em perguntas certas, por incrível que pareça, já deu 1 hora de programa aqui. Meu Deus! Eu achei que eu não ia ter conteúdo para meia hora. Como eu sempre digo, não tem. E ainda tinha algumas perguntas para fazer, mas paciência, vai ficar aí. Então, se quiser... Eu queria agradecer a presença, foi bem divertido. Acho que a galera vai gostar também. Se você tiver algum último recadinho antes de eu terminar o programa, a palavra é toda sua. Esse microfone está aí para isso.
Bom, queria agradecer a primeira vez que eu participo de um evento como esse, maravilhoso, um evento de podcast. Uau! Me senti muito à vontade, agradecer de coração assim teu carinho, a tua consideração em fazer esse convite tão especial para mim, porque o mestrado, como eu já mencionei no início, foi um divisor de águas para mim. Então, eu sempre vou carregar tudo que eu aprendi no mestrado e toda a equipe maravilhosa de professores no coração. E, como eu falei, eu tô fazendo hoje, né, 2 atividades diferentes, né? Quem quiser me seguir nas redes sociais, hoje o meu Instagram é Clube do Vinho Luplates. Clube, tudo junto. Clube Tá. do Vinho Luplates, que é um dos meus sobrenomes. Então, lá eu publico conteúdos e eventos que envolvam vinho, que envolvam empreendedorismo feminino também é uma questão, para mim, sempre importante, porque eu tenho um clube de vinhos, só mulheres, mas 80% delas são empreendedoras, algumas já são empresárias de alguns anos em Curitiba, mas uma boa parte são empreendedoras que têm os seus negócios físicos ou online e que adoram vinho como eu. E aí, nesse papo vai, papo vem de vinho, naturalmente surge o cinema também. Lógico. E fazemos encontros, então, entre mulheres, e é muito bacana. Então tá. Então a gente fica por aqui. Semana que vem, outra pessoa super bacana como a Lu estará aqui para bater o papo com a gente sobre tecnologia, educação e o que tem no meio disso tudo aí. Até mais, pessoal. Obrigada.